É, Olá, eu sou o professor Vitor Haase, do Departamento de Psicologia da UFMG, e agora eu vou dar prosseguimento a mais um módulo do curso de Métodos Quantitativos de Pesquisa para o primeiro semestre da graduação em Psicologia. O nosso assunto hoje é análise estatística. Esse módulo de análise estatística vai ser subdividido em 5 aulas. Estou compartilhando aqui. A estatística ela é famosa, né, como sendo talvez o aspecto mais difícil, né, da pesquisa, né? E aqui a gente não tem a pretensão de ensinar estatística, eu não sou estatístico, mas nós vamos fornecer algumas informações, alguns conceitos e procedimentos que são importantes para análise dos dados do nosso projeto simulado. O Claudiron Gonçalves, que é um pesquisador do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento, gravou uma aula sobre ansiedade estatística, que eu recomendo a vocês. A ansiedade estatística é um fenômeno bastante comum, estatística é difícil, às vezes as pessoas têm experiências negativas com a estatística. Eu acho que uma outra coisa que acontece também é que a gente aprende estatística muito no início do curso, quando a gente ainda às vezes não tem o contexto todo para valorizar a importância da estatística. Então, acho que seria interessante aprender alguma coisa de estatística no início do curso e mais adiante voltar a fazer uma outra disciplina de estatística mais avançada. Então, dentro desse nosso esquema, né, de projeto simulado de pesquisa, nós estamos aqui no nível 8, né, que é análise estatística. Então, dentro desse ciclo, né, da pesquisa, a gente identifica uma questão, formula uma hipótese, faz o delineamento do estudo, começa a implementar o estudo, né, e coleta os dados e tal, e aí vem a parte da análise estatística antes da divulgação dos resultados. Tá? Então, esse módulo sobre análise estatística, como eu falei, vai ser subdividido em 5 aulas, uma sobre estatística descritiva, depois nós vamos ver distribuição amostral, estatística inferencial, correlação, que é a técnica de análise estatística que nós vamos usar no nosso projeto simulado, e depois alguns comentários sobre os critérios que a gente usa para escolher os testes estatísticos, principalmente em função da nossa questão de pesquisa e do nosso delineamento. Tá? Então, alguns conceitos importantes de estatística diz respeito, né, a conceito de população e amostra. Né? A população é o universo, né, de dados, né, de observações de pessoas que a gente quer investigar. Como a gente não pode investigar, existem bilhões de pessoas no mundo, a gente tem que selecionar a amostra. Em um determinado estudo, a gente, às vezes, tem condições, né, de investigar toda uma determinada população, mas na maioria das vezes a gente tem que amostrar. Então, uma das grandes preocupações que a gente tem é se essa amostra é representativa ou não, e nós vamos ver depois, quando a gente estudar a distribuição amostral, como às vezes as amostras podem não ser representativas de uma determinada população. Um outro conceito importante é o conceito de análise estatística descritiva e inferencial. Inferencial quer dizer teste de hipótese. Como é que a gente usa estatística para testar, principalmente a hipótese de que a amostra que a gente tem, os resultados que a gente tem numa determinada amostra, reflitam os resultados na população de um modo mais amplo. E a estatística descritiva, como o nome diz, é basicamente você traçar um perfil dos seus dados, né, em termos de alguns parâmetros, né? E nós vamos ver aqui 3 que são importantes, que são as distribuições das frequências dos dados, as medidas de tendência central e as medidas de dispersão.
Nós vamos ver algumas delas, as mais importantes, que a gente não pode ver tudo. Então, distribuição de frequência. Para isso, nós vamos dar um exemplo tirado de um livro, que é um testezinho de destreza motora, que consiste em cronometrar quanto tempo ou quantas vezes a pessoa consegue girar uma moeda nas suas mãos, entre os seus dedos, né? Isso é um teste que envolve precisão de movimento, né? Mas que envolve também habilidade, que é o que a gente chama de destreza motora. Tá? Outro problema que tem quando a gente estuda estatística é o seguinte: normalmente os exemplos eles são dados, né, com amostras muito pequenininhas, né? No caso aqui a gente tem uma amostra com 32 indivíduos, né? E isso pode induzir, né, no estudante uma ideia errada de que você pode tirar alguma conclusão de uma amostra tão pequenininha. Não pode. Tá? Então, isso é um problema, né? Um problema do poder estatístico, né? O poder estatístico é a probabilidade que a gente tem de detectar um efeito quando esse efeito existe. Ele é muito relacionado, né, com o tamanho da amostra que a gente investiga. Então, hoje em dia, dependendo do tipo de estatística que a gente faz, principalmente análise de associação entre variáveis, você precisa, no mínimo, algumas centenas de indivíduos. Mas os exemplos ficam mais fáceis assim, né? Então, nesse exemplo aqui que dá nesse livro, Portman, que eu tirei, então tem os indivíduos, né? Feita uma tabela. Então, qual o score, né? Que cada indivíduo tirou. Tá? Aí se faz uma distribuição da frequência, né? Que é Sequoia Rotation Test, e aí vê o score 9, 11, 13, quantas vezes cada score desse aconteceu, calcula a percentagem, né, do total de 32 indivíduos, né, 100, equivale a 100%, então o score 9 foi tirado por um indivíduo, equivalendo a 3,1%. Né? E depois a gente tem a percentagem cumulativa, né, que é saber no caso, né, à medida que o score vai aumentando, quantos por cento da amostra conseguem atingir aquele score, ou para quantos ele é o máximo. Né? Bom, para apresentar esses dados da distribuição dos scores, da frequência de ocorrência, existem várias técnicas estatísticas, né? Então, você pode apresentar uma tabela, como a gente mostrou anteriormente, né, com todos os scores, né? Ou a gente pode agrupar os scores e ver a frequência de 5 a 9, de 10 a 14. Isso é uma maneira de reduzir, né, os dados, né, de forma que eles fiquem mais fáceis de investigar, mas, né, com isso a gente perde, porque a gente transforma um dado que era contínuo, né, num dado que é descontínuo. Então, do ponto de vista estatístico, isso representa uma perda. Tá? Agora, isso pode ser interessante. Por exemplo, quando você está usando uma escala para avaliar sintomas de depressão, você tem determinados pontos de corte. Você pode classificar a depressão como sendo sintomas da depressão como sendo leve, moderados, graves, né? E aí você quer entender, né, quantos indivíduos vão cair em cada uma dessas faixas e que medidas você precisa tomar, no caso, né? Isso tem implicações clínicas, né? A maneira mais frequente, né, de representar a distribuição de frequência é através de histogramas, né? E isso aqui existe uma curva de normalização em cima do histograma. Né? Então, essa é uma maneira mais cômoda, mais fácil que qualquer programa de computador dá. Você pode também fazer um gráfico de linha, né, que dá uma ideia menos precisa. Tá? E, por último, existe esse gráfico aqui, que é um gráfico, né, de raízes, né, e troncos e folhas, né,
em que você coloca a frequência e aí você divide, né? Isso aqui é o score, né? Então, o 0 ocorreu uma vez o 10 e 3 ocorreu uma vez o 13, então isso aqui dá uma frequência 2. Assim, pode ser burrice minha, mas eu não entendo muito bem qual é a vantagem de representar dessa maneira. Eu raramente uso. Tá? Bom, as medidas de tendência central, a gente tem 3 principais, tá? Que são a moda, a mediana e a média. Tá? O que é a moda? A moda é o valor, né, é o score que é atingido pelo maior número de pessoas. É o pico mais alto da distribuição. Tá? O que é a média? A média é aquele valor que divide a moda que divide a distribuição em 2 metades. Então, a mediana, 50% dos indivíduos vão ficar acima da mediana e 50% dos indivíduos vão ficar abaixo da mediana. Tá? A média representa uma estimativa, né, de uma tendência central que a gente obtém geralmente, né, dividindo, né, os scores pelo número de indivíduos. Então, considerando a relação entre essas 3 medidas de tendência central, a gente pode ter 3 tipos principais de distribuição. Existem muitas variações sobre isso, né? Mas na distribuição normal, que nós vamos ver depois o que é a distribuição normal, a média, a mediana e a moda são iguais. Então, 50% dos indivíduos ficam abaixo da mediana, ficam abaixo da média, 50% dos indivíduos ficam acima da mediana, ficam acima da média, e a média, a mediana, é o ponto, né, o score que corresponde à maior frequência. Mas a gente pode ter scores que não são normais, tá? Distribuições que não são normais, onde existe um desvio. Esse desvio pode estar para a esquerda ou pode estar para a direita. O nome do desvio é dado pela cauda. Tá? Então, isso é uma coisa importante que leva, às vezes, um tempinho até a gente memorizar. O desvio para a esquerda significa que a cauda está para a esquerda, então tem poucos indivíduos do lado esquerdo. Quando é que acontece o desvio para a esquerda? Quando a tarefa é muito fácil, quando o teste é muito fácil para os indivíduos que estão sendo testados. Né? Então, nesse caso, né, a moda vai ser maior que a mediana e a mediana vai ser maior que a média. Isso ocorre, por exemplo, quando você usa um teste como o mini exame do estado mental, que é para detectar demências em adultos, né, que é um teste muito facilzinho para detectar pessoas que estão com doença de Alzheimer. Você vai aplicar esse teste numa amostra de jovens, adolescentes, adultos jovens que estão na faculdade. Eles vão setar quase que 100% dos itens ou 100% dos itens todos. Então, você vai ter essa distribuição chamada desviada para a esquerda, com uma cauda para a esquerda. O que acontece numa distribuição em que o desvio é para a direita, no qual a cauda fica para a direita? Nesse caso, são aquelas tarefas que são muito difíceis e aquelas tarefas que exigem que tenha um tempo de reação. Tá? Então, o tempo de reação sempre tem um limite. Raramente a gente consegue reagir mais rápido que um determinado limite. Por quê? Porque leva um tempo para o nosso cérebro executar essas operações. Da mesma maneira, se você pega um teste de matemática mais complicado, envolvendo expressões algébricas, e aplica para uma pessoa que tem um nível de escolaridade, uma amostra de pessoas que têm um nível de escolaridade mais baixo. Então, pouquíssimas pessoas vão conseguir acertar os itens desse teste. Então, nessa situação, o que acontece é que a média é maior que a mediana e a mediana é maior que a moda. Tá? Então, essas são as principais tipos, né? Assim, vamos dizer assim, globais de distribuição e a relação entre as suas medidas de tendência central. Quando a gente vai fazer análise estatística, então, uma coisa importante é sempre a gente ver
se a nossa distribuição tem esse formato aqui, né, se ela obedece essa curva normal, essa curva do sino. Por quê? Nós vamos ver que essa curva ela tem uma série de características que permitem que a gente faça inferência da probabilidade de ocorrência dos eventos. Então, tem determinados tipos de testes estatísticos, geralmente os testes mais poderosos, que a gente só consegue usar quando a distribuição dos nossos dados é normal. Então, isso é uma coisa importante da gente levar em consideração. Tá? Além disso, né, a gente pode classificar a distribuição conforme a moda. Né? Então, a distribuição normal ela é unimodal, tem só um pico, só um score no qual, né, a frequência de ocorrência de indivíduos que obtêm aquele score vai ser máxima. Mas a gente pode ter, né, uma distribuição que seja bimodal, né? Então, tem alguns indivíduos que ficam no primeiro modo, outros indivíduos que ficam no segundo modo, e às vezes acontece a gente ter distribuições que são multimodais. Isso geralmente ocorre quando a gente está lidando, né, com amostras que são muito heterogêneas. Você está medindo perfil de habilidades, você compara indivíduos que têm alto nível de escolaridade, indivíduos que têm baixo nível de escolaridade, você vai ver que a moda vai ficar diferente, vai ser diferenciada conforme o nível de escolaridade, e isso complica a análise estatística. Tá? Bom, aí a gente tem as medidas de dispersão, existem inúmeras medidas de dispersão. Algumas medidas mais usadas são baseadas, né, em percentagens. Tá? Então, a gente tem a mediana, os quartis e os percentis. Tá? Então, a mediana é aquele valor que divide a amostra em duas metades iguais. Metade fica para baixo, metade fica para cima. Os quartis dividem a amostra em 4 partes iguais. Então, você tem indivíduos que ficam abaixo de 25%, 25% dos indivíduos ficam abaixo de um determinado score, esse é chamado quartil 1, 50% fica abaixo da mediana, que é o quartil 2, 75% dos indivíduos ficam abaixo do quartil 3 e 100% dos indivíduos ficam abaixo desses 4 quartis. Tá? Isso é muito usado em psicometria, né? Quando a gente quer investigar, por exemplo, dificuldades de aprendizagem, né? De matemática, a gente pode definir que crianças vão ser consideradas como tendo dificuldade de aprendizagem da matemática se o desempenho delas ficar abaixo do quartil 25, ou se ficar abaixo do percentil 5 e assim por diante. Né? Então, o que é o percentil? O percentil é justamente aquela percentagem, né, abaixo da qual todos os indivíduos vão ficar. Tá? Então, esse aqui é um exemplo dado lá, né, do exame SAT, que é o tipo Enem dos Estados Unidos, para entrar na faculdade, e define, né, um score de 1.400 como sendo o percentil 75. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que 25% dos estudantes que ficam acima do ponto de corte, acima do percentil 75, eles vão ter um score superior a 1.400. E 75% dos estudantes que ficam abaixo do percentil 75 vão ter um score igual a 1.400 ou abaixo de 1.400. Isso é muito usado em psicometria, né? Então, quando a gente está trabalhando com transtornos de aprendizagem, por exemplo, a gente define um ponto de corte no percentil 5 e a gente vai dizer que as crianças que têm dislexia ou que têm descalculia, elas vão ter um desempenho em leitura ou matemática que corresponde, né, aos 5% com desempenho mais baixo. Né? Quando a gente está interessado em diagnosticar depressão ou diagnosticar
TDAH, sintomas de impulsividade, alguma coisa assim. Então, a gente pode definir que a pessoa vai ser considerada como tendo sintomas de depressão se numa determinada escala ela ficar acima de um determinado percentil, por exemplo, percentil 75. Né? Então, os indivíduos que têm, 25% de indivíduos que têm um score acima de um determinado ponto de corte que corresponde, né, a esse percentil 75, pode ser considerado como tendo impulsividade, depressão, ansiedade, alguma coisa desse tipo. Tá? Bom, na distribuição normal, a gente pode calcular uma medida de dispersão que é muito interessante, tá? Porque ela é contínua e permite fazer uma série de inferências estatísticas, que é a variância e o desvio padrão. Tá? O desvio padrão e a variância são medidas, né, que avaliam o quanto os scores se afastam da média. Então, essa distribuição normal ela pode ser mais estreitinha, tá? Ou ela pode ser mais alargada. Quando ela for mais alargada, a variância é maior. Quando ela for mais estreitinha, a variância é menor. Por que se usa esses dois scores, a variância e o desvio padrão? Essa diferença origina da maneira como a gente calcula. Então, aqui a gente tem, de novo, né, uma amostra pequeniníssima, retícula, com 10 indivíduos. Tá? E aí a gente tem os scores que esses indivíduos tomaram. Então, para calcular a variância e o padrão, a primeira coisa que a gente faz é somar, fazer o somatório total dos scores. E aí a gente tira a média. Tá? Então, a média, a gente divide esse somatório total pelo número de indivíduos na amostra. Então, nessa nossa amostra aqui, supomos que ficou sendo 8 a média. Mas a média não é a informação que nós estamos querendo. A média é uma informação de tendência central, é um valor que a gente considera que ele é representativo, né, daquela amostra, que é uma tendência dos indivíduos se situarem perto daquele valor, um pouco acima, um pouco abaixo. Agora, a gente quer saber da dispersão, quer dizer, qual é a distância, quão espalhada, né, é essa distribuição. Para isso, a gente calcula um score de diferença. Então, esse indivíduo tirou 6, a média é 8, ele vai ter um score de diferença de -2. O outro tirou 7, a média é 8, ele vai ter -1, e assim por diante. E aí vocês vejam que esse score de diferença, né, para 3 indivíduos nessa amostra ele é negativo, e para 3 indivíduos da amostra ele vai ser positivo, e os outros vão ficar na média, nessa amostra. Né? Então, quando você soma, né, positivo com negativo, você anula. Então, existe um macete, né, uma artimanha matemática para poder trabalhar com esses dados, né, que é elevar esse score de diferença ao quadrado. Então, é o score de diferença, de desvio, elevado ao quadrado. Então, a gente obtém dados que são apenas positivos. Tá? Aí a gente soma esses dados, tá? E a gente vai calcular a variância dividindo esse score da soma dos quadrados pelo número de indivíduos na amostra, e a gente vai ter, então, que a variância vai ser 1,20. Tá? Bom, só que a variância é calculada em cima desse score de desvio ao quadrado. Então, a gente não pode conseguir localizar, né, de maneira precisa onde que os indivíduos vão ficar. Então, para isso, a gente precisa extrair a raiz quadrada dessa variância, né? Com isso, a gente obtém o chamado desvio padrão, tá? Que é a raiz quadrada da variância. Então, esse desvio padrão é uma medida que vai indicar para nós quantos por cento dos indivíduos vão se distribuir para baixo ou para cima da média, numa distribuição que tem essas características de ser normal, ou seja, né, de que elas sejam simétricas. Né? Então, naquele exemplo que a gente tinha dado lá em cima, né,
do teste, né, da rotação da moeda. Né? Existem fórmulas para calcular, né? Então, você faz aqui o somatório, né, de todos os scores X, obtém a média. Aí você faz os desvios, né? O somatório dos desvios vai dar zero, porque alguns são negativos, outros vão ser positivos. Aí a gente eleva os desvios ao quadrado, soma tudo e a gente tem a soma dos quadrados. Tendo essa soma dos quadrados, então a gente vai dividir a soma dos quadrados pelo número de indivíduos na amostra. Tá? Só que aí tem um outro macetezinho que é o seguinte: a gente vai subtrair do número, do tamanho amostral, ou o número de graus de liberdade. Por que isso? Isso significa assim, ó, que quando a gente vai tomar uma decisão, você tem um número X de graus de liberdade. Tá? Então, sexo biológico. Tá? Existem dois sexos biológicos, masculino e feminino. Se você diz que 50% da amostra então, você tem 2 graus de liberdade. Quando você diz que 50% da amostra é do sexo feminino, a consequência é que os outros 50% vão ser do sexo masculino, porque você não tem outra opção. Então, aí você tinha 2 graus de liberdade, passa a ter 1. Tá? Então, esse N-1 ele aumenta a precisão, porque se você toma uma determinada... À medida que você vai tomando decisões, você vai restringindo o número de graus de liberdade para decisões posteriores. Bom, então, foi isso nessa primeira parte. Tá?